Vamos orar. Vamos orar. Diga santo, santo, santo é o nome do Senhor. Diga santo, santo, santo é o nome do Senhor. Charamahana solekalamahana. Santo é teu nome, Deus. Santo é teu nome, Pai. Senhor, nesse momento visite as pessoas que estão nos assistindo agora, talvez em casa, aonde a transmissão, Deus, deste culto estiver chegando, Pai. Abençoe o teu povo que está aqui. Que nada venha roubar a nossa paz. Talvez, quem sabe, você adentrou aqui preocupado, talvez, mas o Senhor já falou contigo no momento dos louvores. Agora é o momento que Deus falará conosco por intermédio da palavra dEle. Pai, apenas me use como instrumento do Senhor. Nada mais do que isso, porque é com temor e tremor que eu subo neste altar. Traz revelação do Teu Espírito aos nossos corações, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de nessa noite, segundo o Espírito Santo de Deus, ministrar sobre entendendo o tempo de esterilidade na vida e os nãos de Deus. Repete comigo: entendendo o tempo de esterilidade na vida e os nãos de Deus. Você já percebeu que tem momentos que a nossa vida parece que ela é estéril? Ela é como uma terra seca. E parece que quando nós vivemos momentos assim, muitas vezes surgem nãos. Eu gostaria de falar algo para você que me ouve aqui. Preste toda atenção. Tem situações que talvez você que me ouve aqui nesta noite, que não foram os homens que fechou a porta para você. Quem sabe você que me ouve aqui nesta noite, tem situações em que não foram pessoas que bateu a porta na tua cara. Eu vou mais longe ainda, talvez você está vivendo momentos que não foi o diabo que fechou portas para você. Pastor, onde o senhor quer chegar? Talvez esse momento de esterilidade que você está vivendo na vida, talvez é um momento onde Deus decidiu falar não para você. Talvez é um momento onde Deus decidiu por um tempo deixar a sua vida estéril. Quem me entende, irmãos? Pastor, mas o senhor está batendo bem da cabeça? Estou em sã consciência e sei do que estou falando neste exato momento. Talvez essa esterilidade, isso que está acontecendo na tua vida, não foram homens, não foram pessoas, não foi o diabo. Talvez é o próprio Deus deixando a tua vida estéril por um tempo. E junto a isso vem muitos nãos. Nãos de Deus. Não é o texto base, mas em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, depois você lê na tua casa. Hoje eu estarei usando a versão revista e atualizada, RA. Lá em 2 Coríntios 12, versículos 7 ao 10, Paulo, por 3 vezes, ele pede ao Senhor para que a oração dele fosse ouvida, e por 3 vezes o Senhor resolve falar não para ele. Quem me entende, queridos? Este não é o texto base. Eu só quero trazer à tua memória que tem momentos que você está vivendo que é não de Deus.
E o Senhor fala para ele em um dado momento: Paulo, Paulo, tudo que você precisa é da minha graça, porque a minha graça, ela se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você crê que a graça de Deus, ela se aperfeiçoa na sua fraqueza? Você crê nisso, irmãos, que você está falando? Quem crê nisso? Quem crê nisso, levante sua mão, de coração. Pastor, eu creio que a graça de Deus, ela me fortalece, ela me nutre. Mas, irmãos, a impressão que eu tenho é que às vezes, na prática, nós não entendemos isso. Por mais que nós saibamos disso, nós não queremos compreender isso. Repete comigo: independente de qualquer coisa, a graça de Deus sempre será maior em minha vida. Você pode falar isso para o teu irmão? Independente de qualquer coisa, a graça de Deus sempre será maior em sua vida, em nome de Jesus. Eu quero fazer aqui algumas perguntas iniciais. Você se considera pronto o suficiente para administrar as bênçãos de Deus? Você está pronto? Pense. Você sabe lidar com as contrariedades da vida? Eu vou dar um exemplo clássico. Quando alguém pisa no teu calo, como que você reage? Você está preparado para lidar com as contrariedades da vida? Você está preparado para enfrentar os tempos de esterilidade de forma consciente e madura? Você está preparado? Quem está comigo aqui, irmãos? Você está preparado de forma consciente e madura para enfrentar os tempos de escassez e esterilidade na tua vida? Você está preparado para isso? Outra pergunta: em quem você tem se apoiado? São perguntas. Isso aqui eu fiz questão de destacar enquanto o Espírito Santo falava comigo. E quando você descobre que a interrupção momentânea dos seus sonhos não veio dos homens, menos ainda do diabo, mas veio de Deus, o que fazer? Por um tempo Deus resolve interromper seus sonhos. Por um tempo Ele resolve interferir. Eu estou falando nos teus sonhos, naquilo que você tanto almeja. Ele resolve interferir. Ele fala assim: eu vou colocar meu dedo, é eu que vou estancar essa porta. É eu. Esse momento pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, não sei. Mas vai ter um momento na tua vida que é Deus que vai fechar as portas. Uma pessoa falou amém, porque está cheio de fé aí. Quando Deus resolve colocar o dedo e falar: não é o momento de eu fazer nada por você, eu decidi fechar as portas, porque tem um propósito a ser ensinado, tem um propósito a ser aprendido. Você precisa de aprender algo que até então você não aprendeu. Irmãos, quando Deus resolve colocar o dedo e fechar uma porta, é porque Ele quer trabalhar dentro de você. São pessoas que não têm revelação de Deus ainda, não têm conhecimento de Deus, são pessoas que estão na superficialidade. E quando Ele coloca o dedo e fecha a porta, quando Ele fala não, se nós não formos espirituais, muitos fogem, muitos se revoltam. Queria falar sobre a história de Ana. O livro de 1 Samuel, no capítulo 1, na revista atualizada. Eu simplesmente vou ler versos. Eu estou com um olho aqui e outro lá.
Um dia lá na glória ele não vai ter relógio. Oh, meu Deus. Graças a Deus por isso, né? Primeiro Samuel, capítulo 1. Irmãos, o livro de Samuel, ele é um tempo de transição entre o tempo dos juízes e a monarquia israelita. Só grave essa palavra, tempo de transição. Grave essa palavra, tempo de transição. Aí entre os juízes e a monarquia de Israel. É o tempo de transição. Grave isso na tua mente, tá? Por enquanto, grave isso. No capítulo 1 fala assim: curiosidade bíblica. Ana, a verdade, Eucana, né? O nome do camarada como que era, queridos? Fala com fé, Eucana. Mamãe, fala com muita fé, fala Eucana. Enche o pulmão, solta o ar e fala Eucana. Você sabia que você acabou de falar possessão de Deus? Fala assim, eu sou de Deus. Eucana significa isso, possessão de Deus. Esse camarada tinha 2 mulheres. Oh! Foi o primeiro casal bígamo da Bíblia. Irmãos, naquela época, de acordo com a cultura judaica, tá? E você tira o teu cavalinho da chuva, viu? Só foi naquela época. Amém? Naquela época lá, podia, tá? Talvez tenha muitos que falam assim, hoje, por que não pode? Eu falo, vai tomar vergonha na tua cara. Amém, queridos? É brincando só para descontrair, mas foi o primeiro casal bígamo da Bíblia, que conforme o homem tinha bens, posses e tal, ele poderia ter 2 mulheres. E ele tinha 2 mulheres, uma que chamava Ana e a outra chamava Penina. Eu creio que você se identifica com o capítulo. Ana significa agraciada por Deus. Penina significa coral de vozes. A gente vai entender isso já já. Até aí está claro? Quem está comigo? Fala amém. Vamos lá. Houve um homem de Ramataim Zofim. Abreviado significa Ramá. Fala Ramá. Então esta cidade Ramataim Zofim, tá? 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. De Ramataim Zofim, Ramá. Ramá, irmão, significa elevação ao lugar alto, lugares altos, tá? Eu preciso que você entenda isso. São palavras-chave. Tempo de transição. Ramá significa o quê? Lugares altos. Fala assim, lugares altos. Vai guardando isso na tua mente, porque eu creio que é tempo de transição e o Senhor vai levar você a lugares altos. Vai entendendo essas palavras-chave, tá? Da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Está falando da genealogia dele. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Irmãos, Penina tinha filhos, Ana não. Naquele tempo, irmãos, uma mulher judaica, uma judia, se ela não tivesse filhos, irmãos, ela não era considerada nada. E Penina tinha filhos, e Ana não. Vamos lá. Eucana, no versículo 3, ele toma uma atitude que eu quero falar para os homens aqui, tá? Os homens, versículo 3. Ele toma a atitude de adorador. Eucana toma a atitude do que, irmãos? De adorador. Vamos ler o versículo 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Irmãos, só para você ter uma ideia, de Ramá até Siló, que era uma cidade de Jerusalém, Siló
era conhecido naquela época como centro da adoração. Amém, queridos? Quem me entende? Siló, naquela época, era conhecido como centro da adoração ao Senhor. Amém? Irmãos, ele andava mais ou menos 20 quilômetros com ele e as duas mulheres. Quem está comigo? Quantos quilômetros que ele andava, irmãos? 20, mais ou menos. Quantas vezes no ano? Fala, 3 vezes. Irmão, você imagina você andar a pé com a sua família, 20 quilômetros, mais ou menos, 3 vezes no ano, para adorar ao Senhor. E é as festas conhecidas que nós temos na Bíblia, que é a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. São as 3 festas que os judeus comemoram todo ano. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Imagina você 3 vezes no ano andar a pé para adorar ao Senhor com a tua família. Você iria? Eu só vou abrir um parênteses aqui. Tem gente que mora do lado da igreja e não vem. Tem gente, qualquer dorzinha de cabeça não vem na igreja. Eu me preocupo agora com a transmissão ao vivo, porque tem gente que fala assim, agora vai transmitir o culto ao vivo mesmo, eu fico aqui em casa. E isso é para aquelas pessoas que moram longe, que não podem vir aqui, que às vezes está doente. Tem hora que isso me preocupa, porque agora o culto é transmitido ao vivo, não, vou ficar de boa em casa. Tem gente que mora do lado, tem gente que qualquer dorzinha de cabeça, eu não vou na igreja. Fecha parênteses. Então ele toma a atitude de adorador. Repete comigo, adorador. Eucana toma essa atitude, 3 vezes por ano ele faz isso. No versículo 4, ele toma uma atitude de sacerdote. Fala, sacerdote. Vamos ver o versículo 4? No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas, porque Penina tinha filhos e filhas. 5. A Ana, porém, dava o que, irmãos? Porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Você entendeu, queridos? Quem que deixou a Ana estéril? Não, eu quero participar com a igreja. Quem deixou a Ana estéril? Está no versículo 5 ou não? Ele dava porção dupla a Ana, mesmo que o Senhor havia deixado ela como estéril. Está aí a pregação. Foi Deus que fechou a madre de Ana. Foi Deus. Não foi diabo. Não foi pessoas. Foi Deus. Versículo 6, interessante o que acontece. A sua rival, ela tinha uma rival, que é Penina, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, ou seja, um ventre estéril, uma vida estéril, sem frutificação ou resultados emocionais ou concretizações de sonhos. Ana vivia tudo isso, mas mesmo assim Eucana dava a ela porção dupla, porção dobrada. Irmãos, deixa eu fazer uma colocação aqui. Será que você não vai deixar a ficha do Espírito cair na tua mente, não? Será que talvez tem pessoas que estão me ouvindo aqui nessa noite? Será que você não está percebendo que é Deus que está falando não para você? Que é Deus que está fechando a porta para você aprender uma lição, e você insiste em não querer aprender? Irmãos, está cheio de gente cabeça dura. Aí ele fala, sai capeta, sai diabo. E não é o diabo não. Aí ele fala, é o fulano, é o beltrano, é inveja, é isso, é aquilo outro, está puxando o meu tapete. É Deus que talvez falou assim, stop.
Foi Deus que fechou a madre de Ana. Será que Deus não resolveu fechar as portas para você? Para abrir os teus olhos? O pior cego é aquele que não quer enxergar. Quem está comigo, fala amém. Agora eu falo para você, que amor é esse desse homem, hein? Adorador, sacerdote. Dava porção dupla. Você imagina os amigos dele falando: ih, mas você casou com uma mulher estéril, você casou... Irmãos, eu posso conjecturar. Talvez ele tinha amigos que ficavam na cabeça dele, fora a Penina, né? Cara, mas a tua mulher aí não tem filhos. Irmãos, mesmo assim, quando ele comparecia diante do Senhor, ele dava porção dupla, porque ele a amava. Amor sacrificial. Isso me arremete a Jesus Cristo. Ele amou a igreja de maneira sacrificial, entregando a vida dele por amor à igreja, por amor ao povo. Ele se entregou, ele se entregou. Eucana, de fato, ele amava Ana, não por aquilo que ela poderia fazer para ele, mas ele amava Ana pela essência dela. Ele valorizava ela, ele dava porção dupla para ela, ele honrava ela. Honre homens, noivos, honre esta mulher, honre sua família, ame sua família, se entregue por ela. Versículo 7, e assim fazia de ano em ano, fala, de ano em ano. Imagina só, de ano em ano, e você não tem resposta nenhuma. Hã? Irmãos, eu não sei quantos anos Ana ficou estéril. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu só sei que de ano em ano. Se a Bíblia fala, eu não me deparei com esse texto ainda. E de ano em ano, Ana, mesmo chateada, que você vai entender, mesmo contrariada, ela subia para adorar ao Senhor. Uma irmã falou aleluia, outra falou aleluia. Algumas pessoas estão entendendo o que Deus quer falar aqui. Quem está entendendo o que Deus quer falar? E todas as vezes que Ana subia, no versículo 7, a casa do Senhor, a outra irritava. Irmãos, você imagina você ir para a igreja com alguém do teu lado te irritando? Você conhece alguém assim? Pergunta ao vizinho, você conhece alguém assim? Projete o texto para mim. A outra irritava ela 3 vezes por ano, andando 20 quilômetros. Eu tenho filho, você não tem. Eu tenho filho, você não tem. Irmãos, como que essa pessoa chegava lá para adorar a Deus? Imagina só esse coral de voz do cão, desculpa a expressão que eu estou usando aqui, irritando ela, andando 20 quilômetros, sofrendo aquele calor e irritando ela. Imagina você ir para a igreja com alguém te irritando. Mesmo assim você tem que amar essa pessoa. Meu amém está fraco. Aí a Bíblia fala que ela chorava e não comia, porque qual que era o maior sonho dela, irmãos? Ser mãe. Talvez, eu não estou falando que você, mulher, está estéril, no sentido literal. Eu quero falar para a igreja aqui agora, que talvez a sua vida está estéril. A sua vida não frutifica. Você não vê concretizações de sonhos. Mesmo assim você consegue adorar ao Senhor. Mesmo assim você pode falar que eu sirvo ao Senhor porque eu amo Ele. Aí no versículo 8, Eucana fala assim para Ana: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste, Ana? Talvez ele não entendia muito isso, porque homem, tem hora que o homem não entende muito, né, a mulher, né? Homem meio, às vezes, grosseirão, né? Homem, mulher é mais frágil. Tem hora que ele falou isso, mas entendendo e às vezes assim não entendendo. Homem, tem hora que o homem é meio incompreensível, né? Umas pessoas falam, é verdade. A Heloísa falou, é verdade.
Mas tem hora que o homem é assim, ele sacava o que estava acontecendo com ela, né? Agora vem um negócio aqui que, uau, ele fala: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Irmãos, isso aqui é para acabar com o Piqui de Goiás. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha aí, irmãos, que amor é esse? Ele estava falando assim para ela: Ana, minha amada, saiba que acima de tudo, mesmo você não tendo filhos, eu sou o teu bem maior. Será que agora o marido, o noivo, será que você pode fazer uma declaração de amor para tua esposa aí agora? Vamos, estou te esperando. Vai, você está dando risada? Você que está perto da tua esposa aí, vai, dá um chamego nela aí agora. Não é pecado não. Ai, 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 verdade. Fala você abaixo de Jesus, o meu bem maior. Aleluia. Aí no versículo 9, ela faz uma oração e um voto. Deixa eu acelerar aqui. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar. O sacerdote, Eli, ele estava num pilar, porque o sacerdote também, ele julgava causas. É como se fosse um juiz. Amém, queridos? O sacerdote também tinha uma função de como se fosse um juiz. Ele julgava as causas do templo do Senhor. 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou como, irmãos? Abundantemente. Irmãos, ela estava amargurada. Mas mesmo assim, irmãos, o que ela faz? Ela se levanta. Eu coloquei aqui: ou você se levanta, ou a amargura lhe consome de uma vez. Entendeu o que eu falei? Ou você se posiciona, ou você se levanta, ou essa amargura vai acabar com você. Fala para o teu vizinho: levante-se em nome de Jesus. Irmãos, ela levantou, mesmo com amargura de alma. Sabe aquele nó no coração? Já aconteceu isso com você? Tem dia que parece que teu coração deu um nó, apertou. Já aconteceu isso com você ou só comigo? Hã? Comigo isso às vezes acontece, irmãos. Parece que meu coração assim, dá um nó, aquele aperto na alma. Eu também sou de carne e osso, se você não sabe, viu? E ela chorou abundantemente, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria irrompe ao amanhecer. Hoje você está chorando, mas amanhã você vai se alegrar muito, 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 muito. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Ele será um nazireu. Isso está lá em Números 6, do 1 ao 21. Não vou ler para ganhar tempo. Falo do voto nazireado. Ela falou assim: Senhor, se o Senhor atender minha oração, eu vou consagrar um filho para o Senhor. E ele será nazireu. Ele será consagrado ao Senhor. Eu quero fazer aqui algumas perguntas. Você já quebrou algum voto diante de Deus? Pense, mas não responda. Quem está vivo aí, fala amém. Você já fez voto e já quebrou algum voto? Olha aqui para mim, todo mundo, olha aqui para mim. Eu gostaria que você enxergasse a menina dos meus olhos. Quantos votos você já fez e você já quebrou? Não brinca com voto não.
tenha temor da mão de Deus. Se um dia você fez um voto para Deus, não faz Deus de marionete, não. Não faça Deus de fantoche, não. Depois você lê Eclesiastes, os 5, do 1 ao 4 na tua casa. Quem está marcando aí? Não brinque em fazer voto com Deus, não. Quanto voto você já quebrou diante de Deus? Será que hoje você não tem que colocar a cara no pó e se arrepender? Ela se levantou, ela orou e ela fez um voto. O que ela fez, irmãos? Ela levantou, orou e fez um voto. Vamos lá, repita comigo a sequência. Levantou, orou e fez voto. Vamos lá, o que ela fez? Levantou, orou e fez voto. Talvez você levantou, talvez você orou, talvez você fez um voto e quebrou. Cuidado! Não quero colocar medo na tua vida, eu quero colocar temor no teu coração, para hoje você se arrepender, porque talvez Deus fechou as portas para você, por causa de votos que você quebrou diante de Deus. Curiosidade: o ministério levítico, ele começava aproximadamente entre 25 e 50 anos de idade. Está lá em Números 4, do 1 ao 3, e Números 8, do 24 ao 26, não vou ler para ganhar tempo. Esse ofício era mais ou menos entre qual idade, irmãos? Dos 25 aos 50, está lá em Números 8, 24 ao 26. Irmãos, Ana fez um voto que falou que desde pequenininha ela já ia entregar Samuel para o Senhor. Quem me entende? Irmãos, quem está comigo aqui? O ministério levítico era mais ou menos dos 25 aos 50. E ela falou, eu não vou esperar isso aí. Eu só vou desmamar ele, que você vai ver já vou entregar ele para o Senhor. 12. Demorando ela no orar perante o Senhor. Vamos ler de novo. Demorando ela no orar. Irmãos, quando você ora, você tem pressa de sair da presença de Deus? Seja sincero. Você tem pressa de sair da presença de Deus? A Bíblia fala, demorando ela no orar. Mulher que subia vários anos na presença de Deus. E aqui, ela demorou na presença de Deus, no orar. Tem gente que entra na presença de Deus, fica lá um minuto e já sai. E Deus fica lá com saudade de você. O Espírito Santo com saudade de você, você bateu a porta na cara dele. Quem está comigo? Passou o sacerdote observar o movimento dos lábios dela. Porquanto Ana só falava aonde, irmãos? Acompanha na tua Bíblia, aonde? Só no coração. Seus lábios se moviam, porém não ouvia voz nenhuma. Por isso o profeta Eli teve por embriagada. Irmãos, o sacerdote julgou ela. A dor dela era tanta, que ela falava, mas não saía som, porque ela falava onde? E o sacerdote julgou ela por embriagada. Eu coloquei aqui uma perguntinha aqui. O sacerdote julgou ela. Será que eu, como sacerdote, eu julgaria também? Quantos líderes e pastores julgam as pessoas? Será que você que está aqui, será que você julgaria ela? Que tem religioso, muito religioso, que julga as pessoas. Que está mais cheia de pastor, líder religioso dentro das igrejas que julga as pessoas. Eu estou falando que o sacerdote julgou ela. Vamos passar essa parte aqui, que outro dia eu prego sobre isso. E disse ainda, olha o que ele falou: até quando você ficará embriagada? Aparta-te desse vinho, mulher. Olha aqui, irmãos, ele foi duro com ela. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu. O que ela falou? Não, Senhor meu. Se eu chamasse a tua atenção, pela aparência, você me chamaria? Não, pastor Marcos. Ou você já xingaria eu, falava um monte de besteira para mim? Seja sincero. O que ela falou? Não, Senhor meu. Imagina eu falar para você, Priscila, você fala como uma embriagada, você está embriagada, saia desse vinho.
qual seria a reação dela? Se eu olhar para a aparência, que eu posso errar, irmãos, eu também sou humano. Tem pessoas que acham que o pastor é um ET. Bom, eu sou ET mesmo, vivo aqui na terra, mas não pertenço aqui, sou do céu, sou um ET mesmo. Assim como você. Você é um alienígena. Você mora aqui, mas você não pertence a esse mundo, você é do céu. Fala para o teu irmão, você é um ET. Aleluia. Mas se eu julgasse você pela aparência, porque o sacerdote aqui errou, eu posso errar. Ela falou, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ela se vinha derramando diante de Deus por longos anos. Por longos anos, ela vinha se derramando diante de Deus. Efésios 5,18, não se embriaguem com vinho, com bebida forte, mas se embriaguem no Espírito Santo de Deus. Aí no 16, ela fala para o profeta, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. O que significa filha de Belial? Belial significa uma pessoa de mau caráter ou Satanás. Isso está lá em 2 Coríntios 6,15, não leia, só para ganhar tempo. Ela falou para o profeta, profeta, não tenha eu por filha de Belial. Filha de Belial é uma pessoa de mau caráter, significa Satanás, inimigo. Porque pela forma que, irmãos, eu creio que o profeta foi muito duro com ela. Porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Irmãos, eu estou falando para você de uma mulher de Deus. Eu não estou falando de um ímpio não, de uma ímpia não. Eu estou falando de uma mulher temente a Deus, que estava ansiosa, amargurada. Pastor, isso pode acontecer com quem serve a Deus? Pode! Eu estou falando para você de uma mulher que tinha os quesitos de uma mulher de Deus. Uma mulher separada, uma adoradora. A ansiedade pode tomar a vida de um justo? Pode, irmãos. A aflição pode. O desespero na alma pode vir sobre a vida de um justo? Pode, irmãos. O problema é, isso tem me afastado de Deus ou tem me levado mais para perto de Deus? Como você reage quando alguém te julga? Pergunta ao teu vizinho, como que você reage quando alguém te julga? Ana disse, Senhor meu, apesar da dor do julgamento, das feridas expostas, ela decide não desacatar a autoridade. Eu quero falar com as Anas que estão aqui. Se o profeta fosse duro com você, você desacataria a autoridade dele? Você mudaria de igreja? Você já ia para outra igreja? Sei. Eu não estou dando margem para pastor ser sem educação não, porque eu me policio muito quanto a isso. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu procuro estar com você, sentir as tuas dores, eu procuro respeitar, porque eu sei que infelizmente tem pastores e líderes algozes, carrascos, cruéis. Eu sei disso. Eu estou falando que nesse caso aqui, eu poderia perder a minha bênção. Nesse caso, nesse contexto. Irmãos, o que eu aprendo aqui, que Ana resolveu ir fundo no Senhor. Ela resolveu mergulhar nas águas profundas. Fala assim para a pessoa perto de você, apesar de tudo, vai fundo em Deus, mergulhe nas águas profundas. Fala isso, irmão, fala para a pessoa perto de você, apesar da dor, do sofrimento, de tudo, vai fundo em Deus, mergulhe nas águas profundas do Espírito. Então respondeu, 17, o sacerdote, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Eu como profeta, eu quero falar isso. Eu vou falar o versículo 17, você que crê,
Abre tua mão. Eu vou falar segundo a Bíblia. Segundo o profeta, eu me vejo como profeta diante do Senhor de autoridade. Segundo o profeta Marcos Zorati, pela misericórdia de Deus, eu quero declarar a você, a igreja Luz para os Povos dessa noite: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que o fizeste, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. O Senhor me deu uma frase que eu anotei aqui. O Senhor me deu uma frase aqui há pouco que eu anotei aqui. Quanto mais baixo a situação afundar, veja a oportunidade de se render aos pés da cruz de Jesus. Vou ler de novo. Quanto mais baixo a situação afundar, veja a oportunidade de se render aos pés da cruz de Jesus. Repete comigo: o lugar mais alto que eu posso chegar é aos pés da cruz de Cristo. 18. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho, comeu e comeu. E o seu semblante já não era mais o mesmo. Ela não era mais triste. Profetiza para alguém perto de você. Fala assim: a partir de hoje, o teu semblante não será mais o mesmo. Não, mas fala agora com muita fé. Fala para essa pessoa perto de você: a partir de hoje, o teu semblante não será mais o mesmo. Fala para essa pessoa perto de você: a partir de hoje você vai sair daqui rindo à toa, rindo à toa. Dá um sorriso para essa pessoa. Dá um sorriso Colgate. Dá um sorriso qualquer marca. Mas dá um sorriso de Jesus para ela agora. E abrace ela aí agora. E fala: Deus te abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor? Irmãos, quero terminar. Tem que terminar. O relógio parou, aleluia. É verdade? Tá certo? Oh Deus, amém. Posso mais um pouquinho? Pensei que tinha parado. Eu falei: Deus parou. Pensei que era quase 10 horas. Quem me aguenta mais um pouquinho aqui? Amém, pastora? Amém. A gente vai orar, aleluia. Queridos, o semblante dela já não era mais triste. Versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Quem que levantou de madrugada e adorou o Senhor, irmãos? Quem? Quem, irmãos, que levantou de madrugada e adorou? Não. Venha comigo. Como que fala o Márcio Rezende? Quer? Corta para mim. É isso? Olha aqui para mim. Quem que adorou junto ao Senhor? O casal. Adoraram ao Senhor. O profeta falou: vá em paz. O semblante dela já não era mais o mesmo. Levantaram cedinho de madrugada e adoraram ao Senhor. Você está fazendo isso dentro de casa? Não pode, crente não pode mentir, hein? E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Fala Ramá. O que significa Ramá, irmãos? Fala lugar alto. Irmãos, a adoração genuína levará você a lugares altos. Não, você não entendeu. A tua adoração sincera a Deus, genuína, de coração, em espírito e em verdade, porque o Senhor está à procura de adoradores. Não é mais em Siló que você tem que adorar a Deus. A Bíblia fala que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, aqui em Meridiano, onde tiver qualquer cidade aqui na região, verdadeiros adoradores. A tua adoração genuína a Deus levará você a lugares altos. Aleluia! Aí chegaram em Ramá, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Repete comigo: o Senhor não esqueceu de mim. A Bíblia fala: e lembrando-se dela o Senhor. Fala para o teu irmão: o Senhor não esqueceu de você. Agora você vai encher teu peito assim, ó. Vai bater a mão no teu peito e vai falar: Deus não esqueceu de mim.
Fala isso algumas vezes, fala: Deus não esqueceu de mim, o Senhor não esqueceu de mim, Ele atenderá o meu pedido em nome de Jesus. Oh, glória! E aí diz assim, no 20, concebeu e passado o devido tempo, tudo tem o tempo. Teve um filho que chamou Samuel. Samuel significa ouvido por Deus. Irmãos, Deus vai nos ouvir aqui hoje, amém? Eu estou sentindo que hoje vai ter eu estou sentindo que os ouvidos de Deus estão assim escancarados para ouvir a tua oração hoje. Eu vou profetizar, essa semana vai ser uma explosão de milagres, viu? Pode, tem gente que quase que levantou da cadeira aí. Vou falar de novo. Essa semana eu profetizo que vai ser uma explosão de milagres. Aleluia! Aleluia! Essa semana. Deixa o telefone tocar aqui para a glória de Deus, você contar a benção. Estou pronto para te ouvir. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, e o homem foi oferecer sacrifícios a Deus. Olha que homem arretado, homem abençoado, sacerdote, adorador. Ele foi adorar a Deus. Tem gente que recebe a bênção e esquece de Deus. Eu não dou conta de gente assim não. Você dá? Você dá conta de gente ingrata? Deus abençoa e tchau, Jesus, tchau, bye bye. Isso fica para outro dia. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, fala desmamado, grave essa palavra, fala assim, desmamado. Irmãos, uma judia desmamava a criança entre 2 a 3 anos. Qual a idade? 2 a 3. Gravou? Gravou? Levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu Elcana, seu marido: faz o que melhor te agrade. Olha, irmãos, ele tinha o poder de falar: você está ficando doida? E agora ele não quer que você vai levar depois ele com 3 anos para Deus, não. Mas cuidado com os votos. Quem lembra dos votos? Aí ele falou para ela: faz aquilo que te agrade. Sabe por quê, irmãos? Porque ele, como adorador e como sacerdote, ele fazia leitura do mundo espiritual. O coração de Elcana estava conectado com o coração de Deus. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Imagina a situação, irmãos, ela dando de mamar para o menino, no peito. Você, mãe, né? Você que passou por isso um dia, você sabe, né? Homem nunca vai ter esse privilégio, né? Homem não sabe o que é isso. Mas só a mãe sabe o que é poder amamentar um filho. Mulheres, mães, tem coisas melhor do que isso na vida? Eu não sei se dói, né? Deve doer, que tem umas mulheres que dói, né? Olha que a criança... Tem umas crianças que parecem chupa-cabra, né? Mas ela amamentou. Desculpa o chupa-cabra aqui, tá, irmãos? 24. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho. Irmãos, ela desmamou a criança, 3 anos. E como que ela se compareceu diante de Deus? Levou com ela o que, irmãos? Um novilho de 3 anos, um efa, mais ou menos 20 quilos de farinha em odre de vinho, e o apresentou à casa de Deus, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Irmãos, tem gente que recebe a benção, ela recebeu a benção, foi grata ao Senhor e ainda foi ofertar. Tem gente que é abençoada por Deus, Deus dá a benção e nem oferta na casa de Deus ainda. Eu também não dou conta de gente ingrata. Tem gente que ele ora para Deus abençoar o salário, dar um bom emprego, as coisas começam a caminhar, começam a fluir, e é assim, para as coisas de Deus. Mão de vaca. Você conhece crente mão de vaca? Você conhece? Agora eu quero falar para você algo sobre desmamar. Estou terminando, irmãos. Eu quero falar algo sobre desmamar. Até quando você vai ficar retendo as bênçãos?
Vou falar sobre desmamar. Até quando você vai ficar retendo as bênçãos? Você precisa desmamar ou desapegar do quê? Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Fala amém. Fala para o teu vizinho assim, será que você não tem que desmamar de alguma coisa, não? Não, irmão, estou falando sério. Pergunta para alguém aí, fala, será que você não tem que desmamar de alguma coisa, não? Um exemplo, idolatrias do coração. Essa bênção é minha, ninguém rela, ninguém risca, ninguém tasca, ela é só minha, não compartilho com ninguém. Idolatra a bênção. Infelizmente, irmãos, está cheio de crentes idólatras dentro da igreja, adorando a Deus. Bom, se está adorando a Deus eu não sei, está adorando a bênção. Não adora a Deus, adora a bênção. Você não honra mais com sua vida e o seu tempo devido a Deus. Deus abençoa, aí vem na igreja quando quer. Está escalado nas escalas aí, não sei, os compromissos da igreja. Não estou falando só aqui não, tá, irmão? Isso aqui não é mensagem direta não. Isso aqui é para todo mundo, para mim também. Tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso mais com nada. Está abençoado, está num bem bom. Será que você não tem que entender que Deus está querendo te ensinar alguma coisa, não? Jamais tome as bênçãos maiores que o abençoador. Jamais. Não está na hora de você desmamar para receber algo novo de Deus? Pergunta isso para alguém. Será que não está na hora de você desmamar de alguma coisa para receber algo novo de Deus? Não, irmão, eu estou falando sério. Pergunta isso para essa pessoa. Será que não está na hora de você desmamar de alguma coisa para receber coisas novas de Deus? Irmãos, eu vou pular tudo que eu tinha que falar aqui para a gente orar. Eu vou mandar essa palavra para o grupo dos líderes de célula, prontinha. Eu vou enviar ela, do jeito que está aqui. Aí nas células vocês vão discorrer melhor. Amém? É de Deus isso. Pelo menos lá você vai na célula. Ah, aleluia. Fala assim para o teu irmão, motivo para você ir na célula terça-feira. Ah, yes. Aleluia. Irmãos, 28. Pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi e eles adoraram o Senhor. Irmãos, eu quero falar sobre Ana. Ela entregou ao Senhor, ela adorou, ela se abaixou, ela se prostrou. Resposta humilde de pessoas agradecidas. Repete comigo, resposta humilde de pessoas agradecidas. Você é agradecido ao Senhor? Irmãos, toda vez que o Senhor te abençoar, agradeça, compartilhe, seja humilde. Ela fez um voto. Antes de tudo, a bênção é resultado de uma aliança inquebrável por um amor incondicional a Deus. Aí no capítulo 2, irmãos, ela fez um cântico. Depois você lê na tua casa capítulo 2. Capítulo 2, versículo 21. Tem como projetar para mim? Capítulo 2, versículo 21. A gente vai ter um momento de oração aqui. Ah, irmãos, olha que coisa linda. Vamos ler? O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz, olha aí, irmãos, 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Total, quantos filhos ela teve? Total, quantos? Aplauda ao Senhor. Por fim, quero falar aqui para os Eucanas, para os homens aqui. Eucanas, o que vocês aprendem com ele aqui? O que vocês aprenderam com Eucana? Agora eu quero falar para a igreja. Ana, a igreja, o que você aprendeu com Ana aqui nessa noite? Terça-feira vocês vão discutir isso na célula. Eu quero orar por você.
Eu não sei se vocês conhecem uma música da minha época, que era uma música assim, antiga. O Cântico de Ana. Fala, minha alma engrandece ao Senhor. Essa aí, irmãos, é da minha época, eles não são tão velhos assim não. Sentado mesmo, vamos cantar essa música. Cântico de Ana, capítulo 2. Essa época a roda era quadrada ainda, irmãos, mas é lindo demais, aleluia. Vamos cantar? Minha alma engrandece. Sentado. Vou improvisar aqui, vai ser um improviso santo, abençoado. A banda vai vir junto para a glória de Deus. Sentado mesmo. Quem vai puxar? Minha alma engrandece ao Senhor. Pode apagar as luzes. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O poder tem feito grandes coisas. Olha só, a igreja sabe. Misericórdia, cante. Demonstrado amor. Não, agora fica em pé, levanta a mão. Vamos lá, fica em pé. Que coisa linda. Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Minha alma engrandece. Vamos lá, lá em cima. Vamos lá, todo mundo, cante. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com o poder tem feito grandes coisas, e com